Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e tem novidades. Eu falei para vocês que quando houvesse novidades, gravei um vídeo mais cedo falando sobre a situação do Carrascal, que num primeiro momento não era muito preocupante, lembrando que ele saiu do jogo contra o Sport com um edema ósseo na costela, em uma das costelas, evidentemente, que foi uma cena muito preocupante. A gente até fala, não, está fora pelo restante da temporada. Não foi isso que eu apurei e trouxe isso no vídeo mais cedo, falando inclusive que ele seria reavaliado ainda hoje, tá? Neste domingo, no caso. A questão ali é, se fosse uma fratura, seria algo muito grave. Não foi uma fratura. Não foi uma fratura, é um edema, uma inflamação. Então ele estará apto, sim, a não ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho, estará apto, sim, a disputar a final da Libertadores. Né? Óbvio, diante desse cenário. Voltando, de repente, antes aí a jogar. Como eu disse no vídeo anterior, vai ficar fora por algumas partidas aí, mas depois volta. Quando parar a dor for sanada, ele acaba retornando, talvez aí umas 2 semanas fora do campo, talvez nem isso, tá? Em relação ao Arrascaeta, vai depender muito da recuperação do jogador. É muito importante a gente sublinhar isso quando trata-se de uma lesão dessa magnitude, né? Depende muito do organismo do jogador. Então é óbvio que quando o São Paulo, por exemplo, ele deve ficar fora, talvez, aí vai ter a data FIFA tal, e aí ele volta, né? Normalmente aí aos trabalhos, tá? Eu vou falar mais sobre isso, Carrascal e Jorginho também, neste vídeo que tem oferecimento da BandBet. Você gosta de fazer a sua fezinha? Então você tem que conhecer o site da BandBet. E como é que você faz isso? Você aponta sua câmera para o QR Code que aparece na tela e você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. Se você preferir, é só digitar no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. E o mercado está todo e aberto para o complemento desta rodada do Campeonato Brasileiro e tem um jogo que interessa diretamente ao torcedor do Flamengo. É às 6h30 da tarde deste domingo, a partida entre Juventude e Palmeiras no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Se o Palmeiras não ganhar o jogo, o Flamengo será o líder definitivo após o fim da rodada. O Flamengo que dormiu na liderança, tem 64 pontos contra 62 do Palmeiras, aí o Flamengo fica líder de forma isolada, caso o Palmeiras não ganhe a partida. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o tema Flamengo aqui neste vídeo, a gente falou, claro, sobre o Flamengo também, eu diria a você que hoje, internamente, no Flamengo, a situação do Jorginho preocupa mais até do que a do Carrascal, sabia? O companheiro Vene Casagrande publicou hoje à tarde também um vídeo falando mais com apuração maior sobre a história do Jorginho, um nível de apuração até maior do que a nossa, por isso eu dou o crédito aqui, diante de alguns elementos sobre os quais a gente vai falar. O Vene fala até em retorno ali na boca da final da Libertadores da América. Não era essa apuração que eu tinha que, de fato, era uma lesão considerada importante, não grave, mas importante, mas eu não tinha o prazo, então dou o crédito ao Vene, retornando antes da final da Libertadores da América. Tá? Essa é a situação desses dois jogadores. Então eu diria para você, diante de apuração realizada há pouco, por isso esse vídeo está sendo publicado no início da tarde deste domingo, publicamos um vídeo pela manhã e agora um outro vídeo falando sobre esses bastidores do Flamengo, tá? Que a situação do Carrascal é menos preocupante, né? Não caia nessa de que ele está fora da temporada, não é o que o Flamengo considera no momento, tá? Não é uma lesão considerada grave. E aí, hoje de manhã, eu conversei com uma pessoa muito importante no Flamengo que eu questionei, né? Eu botei lá, essa lesão é grave, né? Porque o Flamengo havia comunicado que o jogador tinha um edema. Esse comunicado foi feito na madrugada. E aí, é claro, né, um edema, você fala, caramba, o que é isso? Eu não sou médico, né? A gente precisaria consultar um médico, mas assim, não um cara que esteja fora do Flamengo. E não falei com o médico do Flamengo, falei com uma outra pessoa, talvez até mais importante. E essa pessoa me disse o seguinte, não parece ser
né? Então há um clima interno até de certa tranquilidade em relação a essa contusão do Carrascal. Sobre o Jorginho, nem tanto, né? Porque não se trata de um cansaço muscular, se trata de uma lesão muscular mesmo na coxa direita. Eu não consegui apurar se era 1, 2 ou 3, mas pelo tempo de recuperação estimado, e aí mais uma vez dando crédito, neste caso, ao Vene Casagrande, não é lesão de grau 3, definitivamente. Tá? Então, um jogador que deve estar apto a disputar na final da Libertadores da América. Resta a questão em relação ao ritmo de jogo que esses caras terão. Isso é muito importante, né? Porque é o que eu falo, né? Tem muita gente falando, não, tem que focar só na Libertadores. Gente, se não colocar os caras para jogarem Campeonato Brasileiro, esses caras vão chegar na final da Libertadores sem ritmo de jogo. E aí vai ser muito complicado, tá? Então não funciona assim. O futebol, o esporte, no qual os atletas estão sujeitos às circunstâncias. Não pode machucar. Essa lesão do Carrascal, por exemplo, tem nada a ver com músculo. Não é uma coisa desse tipo. A do Jorginho, um nível de exigência muito alto naqueles confrontos contra o Racing, Palmeiras, Botafogo. Aí sim, você tem um jogador que foi exigido demais. Um jogador que terminou a temporada na Inglaterra, já se apresentou ao Flamengo, teve uns dias ali, já começou a treinar na preparação para a Copa do Mundo de Clubes. O mesmo acontece com o Samuel Lino, que eu acho que jogou muito bem contra o Sport neste sábado, mas é um jogador que ainda não se adaptou claramente ao futebol brasileiro e está tudo certo, tudo normal, tudo tranquilo, tudo absolutamente tranquilo. Vai demandar um período de adaptação. Um jogador que também estava disputando a Copa do Mundo de Clubes. Ou seja, esses caras estão extenuados, né? E aí chega-se ao final da temporada e o que acontece? Vamos lá, no caso da ponta esquerda do Flamengo, Everton Cebolinha está machucado, né? Samuel Lino vai ter que jogar. Carrascal machucado agora. O Samuel Lino vai ter que jogar. E aí vai ser exigido bastante, aliás, né? Então existe esse tipo, claro, de preocupação também, não no Flamengo, aí é uma preocupação minha, sobre o estado físico desses caras ao longo da disputa derradeira da temporada, das datas derradeiras da temporada. Lembrando que o Flamengo vai jogar na data FIFA, inclusive. Isso para mim é um erro da Confederação Brasileira de Futebol, que não pergunta a ninguém. Simplesmente coloca lá o jogo nessa data e os clubes que se virem. Né? E haverá, claro, impasse em rodada de Campeonato Brasileiro no fim de semana, dos jogos que serão disputados no final de semana da final da Libertadores. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.